Então, quero dar as boas-vindas para todas, né, que estão aqui, que é sempre uma honra a gente poder conversar a respeito dessa visão da espiritualidade que a gente tem desenvolvido dentro dos nossos estudos, levar mais longe, promover uma conversa onde a busca pelo entendimento, pela aplicação prática é o principal propósito, e não discutir qual é a verdade, mais verdade do que a maior verdade, né? Então, é, somos gratas pela oportunidade de desenvolver esse estudo, principalmente aos guias que nos acompanham e nos orientam, e a todas as pessoas que se conectam e fazem com que esse trabalho faça sentido, né? Eu vou compartilhar o material que a gente preparou para eu não me esquecer de nada. Aqui está. Então, esse é o Sapere Sacro, para quem está chegando aqui pela primeira vez. É um instituto que foi fundado por nós, com orientação da, da nossa conexão espiritual. E a Laura. E hoje nós vamos ter três momentos nesse encontro, que é o ancoramento, que é como a gente sempre começa. Aí temos o desenvolvimento do conteúdo e depois a gente tem um espaço para trocas, tá? Durante todo esse encontro, os microfones vão permanecer fechados. Não porque ninguém possa se manifestar, muito pelo contrário, vocês podem se manifestar o tempo inteiro através principalmente do chat. A gente só deixa o microfone fechado porque na gravação, caso tenha algum ruído em algum lugar, começa a picotar o áudio. Então, é só por isso que a gente mantém o microfone fechado. Mas usem e abusem do chat e que na hora que a gente puder, tiver as pausas, a gente abre para interação, tá? E a gente precisa avisar que esse material é utilizado a gravação é utilizada como material de divulgação do nosso trabalho nas redes sociais, no Instagram, no YouTube. Então, ao participar, você automaticamente autoriza o uso de imagem nessas veiculações. Se você não quiser que a sua imagem seja utilizada, seja veiculada, basta manter a sua câmera fechada e não interagir por voz, que não vai aparecer na gravação, tá bom? Então, a gente vai começar com esse primeiro momento que é o ancoramento. Para esse ancoramento, eu vou pedir para que todos fechem os olhos e vai se conectando, fazendo uma respiração bem profunda. Se conecta com seu Deus interior, um local sagrado dentro de você, a sua centelha divina. Vai permitindo que essa consciência do seu espírito, da sua presença, eleve os seus pensamentos, direcionando ao alto, para que possamos pedir a permissão para a realização desse encontro sagrado. Deus, Pai, Mãe, Filho, Criador, todos em um. Grande arquiteto de tudo que foi, tudo que há e ainda será. Nós recorremos a Ti, pedindo a permissão e a Sua bênção para a realização desse encontro. Que possamos ser ancorados pelos seres de luz que nos guiam e orientam. Que todas as palavras, gestos e ações, por nós realizados durante este momento de encontro consagrado, estejam alinhadas com Sua vontade maior.
que todo conhecimento aqui construído seja regado de discernimento, moralidade, clareza. Nós pedimos o amparo de todos os anjos, arcanjos, guias, mentores espirituais, para que guiem as nossas vozes, para que guiem as nossas mentes e os nossos sentimentos. E que sejamos amparados na luz suprema da busca pela elevação espiritual, firmando a nossa intenção de elevação do nosso espírito. Ao meu comando, eu formo a pirâmide de proteção: alfa, beta, delta, gama, y, selando 1, 2, 3, 4, 5. No alto dessa pirâmide, um feixe de luz branca nos conecta diretamente ao centro da inteligência cósmica, do centro da Terra, à base da pirâmide. Um fio de luz dourada alimenta essa egrégora com energia telúrica, fazendo desse encontro um elo de conexão entre o céu e a terra. Baixando o fio azul, formando bolha de proteção. Uma egrégora azulada preenche cada centímetro, cada milímetro, envolve cada molécula desse espaço sagrado, na intenção de curar, transmutar e harmonizar todo esse sistema. Um vento de luz solar limpa e purifica todos os corpos e consciências aqui presentes, abrindo espaço para um novo conhecimento, penetrando em nossos corações, com o calor da consciência crística, a partir do chakra cardíaco. Esse código é expandido através dos seus corpos, mais sutis até os mais densos. E nos conectamos uns aos outros em uma egrégora de luz que envolve todo esse sistema e se expande para incluir todos aqueles que amamos e se expande para incluir todos aqueles que conhecemos, todos os seres vivos e se expande para incluir todas as nações, todo o reino animal e vegetal, até que alcance todo o planeta Terra, envolvendo em uma luz violeta de transmutação e dourada de elevação e iluminação. Eu sou o eu sou. Eu sou a ressurreição e a vida, da saúde plena dos meus sistemas. Eu sou o eu sou. Eu sou a ressurreição e a vida, da realização de meu espírito, nessa jornada encarnatória. Eu sou o eu sou. Eu sou a manifestação do amor, em sua mais pura essência. Eu sou o eu sou, a jornada das trevas à luz. Eu sou o eu sou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E através da minha jornada, eu elevo e realizo o meu espírito.
e alcanço todos os meus irmãos em um elo de amor e plenitude. Que assim seja. Assim é. E está feito. Lentamente a gente vai retornando, recolhendo a nossa energia ao momento presente. Vamos ouvindo os sons do ambiente, sentindo as extremidades do corpo e fazendo uma respiração bem profunda. Nós nos conectamos com o aqui e agora. Quando se sentirem prontas, podem abrir os olhos. Todas bem? Então, tá bom. Bom, aqui estão as principais informações sobre o nosso instituto, o Instituto Sapere Sacro, que tem como missão desenvolver o discernimento moral e a capacidade de ação sábia junto aos seus associados e público em geral. Nós fazemos isso através do conhecimento. Por isso, nosso objetivo é oferecer caminhos de ampliação da consciência, desenvolvimento de bem-estar e saúde mental, emocional, física e espiritual. Nosso maior propósito é promover a paz na Terra. Nós temos um compromisso de promover o amor, a aceitação, a compaixão entre os homens, sendo esse o maior fim de todas as nossas ações desenvolvidas. E nós temos como valores o respeito, a amorosidade, a firmeza, a empatia e a disciplina. E além dessas rodas de conversa, nós oferecemos 3 tipos de serviços e tratamento. Um é a conversa fraterna, caso você precise ou saiba de alguém que está precisando de uma escuta acolhedora, sem julgamentos e uma orientação espiritual. Nós temos esse espaço de conversa fraterna. Se for necessário tratamento, a gente encaminha para Reiki ou apometria. O Reiki, ele equilibra a energia do seu corpo, mente, emoções, te ajuda a lidar com os momentos que você está passando. Você pode pedir Reiki a qualquer momento, ele é enviado à distância. E a apometria, que é um tratamento energético e espiritual que engloba os 7 corpos para harmonização, revitalização, curas espirituais e desobsessão. Normalmente, a apometria, quem indica somos nós através da conversa fraterna, que aí a gente percebe, né, se é um caso indicado para apometria. Então, caso vocês tenham alguma necessidade nesse sentido, conte conosco. Todos esses serviços são gratuitos e estamos abertos a receber doações para sustentar as atividades do Instituto, porém, nada é cobrado, tá bom? Bem-vinda, Carla. E hoje o nosso tema, ele é polêmico, que é sobre reencarnação e karmas, e é uma visão desse sistema, né, que eu tenho quase certeza que vocês nunca ouviram falar. Então, a gente vai começar falando sobre a reencarnação, né? Então, o que que é a reencarnação em si? Deixa eu tirar isso aqui da frente. A reencarnação, ela também é conhecida como transmigração, metempsicose ou renascimento, e é basicamente um conceito de que você, após a morte biológica, o seu espírito vai ganhar uma nova vida em uma outra forma ou corpo diferente.
tem linhas filosóficas e religiosas que acreditam que você pode encarnar como outra raça, outros animais, e nesse ou outros orbes. Tem linhas, orbes que quer dizer planetas, né? Universos e tudo mais. E tem linhas que são mais simples, que indicam que um corpo, um espírito humano só pode reencarnar em humanos e assim sucessivamente, né? E sempre na Terra. Então, e também tem linhas filosóficas e linhas religiosas que não aceitam a reencarnação como sendo um conceito válido, né? Mas em todas as linhas existe uma origem, um lugar de onde viemos e um lugar para onde vamos, exceto algumas linhas filosóficas que acreditam que isso aqui é tudo e é isso, né? Mas quando a gente está falando sobre linhas que conversam com a espiritualidade, ou seja, aceitam que existe um criador, aceitam que existe um universo energético além do físico, sempre vai dizer que você vem de algum lugar e vai para algum lugar. A diferença é que alguns aceitam que você fica nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, e outras dizem que você vem do céu, vive e volta para o céu, ou para um equivalente oposto complementar, né? Que pode ser o inferno, no caso, ou um umbral. E ela é simbolizada por essa roda, né, da reencarnação, samsara, que é falado nas linhas mais orientais, como o budismo, hinduísmo, né? Tem vários nomes, mas basicamente a roda do samsara, que você nasce, vive, morre, fica ali na casa de Krishna ou na erraticidade e nasce e vive e morre e passa um tempo nesse universo espiritual e nasce e assim vai. O conceito de encarnação, de reencarnação, ele está sempre conectado com esse outro conceito, que é o conceito de karma. E muitas pessoas consideram karma apenas como uma carga negativa que vai te dificultar a vida. E essa é uma visão muito limitada do karma, né? Porque muitas das religiões que são mais difundidas aqui no Ocidente são religiões que foram moldadas para exercer poder sobre a ideia da espiritualidade das pessoas. Então, sempre trabalhou com um certo terrorismo espiritual, né? Que você sempre fez alguma coisa errada e você volta aqui para pagar os seus pecados. Então, o karma, ele, na linguagem popular, ele foi muito associado com algo que você tem que pagar porque você fez uma coisa muito errada. E, na verdade, não. Karma é uma carga energética que refere-se a uma lei de ação e reação. Essa é uma lei vigente dentro das leis mecânicas desse orbe, desse planeta, né? Que toda ação gera uma reação igual e contrária. A gente acompanha isso na física e, assim na Terra como no céu, além das leis físicas materiais, as leis físicas energéticas reproduzem essa mesma lógica. Ou seja, toda ação humana gera uma resposta igual e contrária. Isso não quer dizer que é sempre negativo. Acontece que, como nós estamos constantemente aprendendo e nós temos uma lente mais intensa para os erros, a gente sente mais a força magnética das ações em que nós precisamos fazer algo corretivo. E também pela fase em que nós estamos hoje, vibratória do planeta, que é uma fase que no Espiritismo ele é chamado de prova e expiação, né, que é a terceira e a quarta dimensão, é, é uma fase em que a lei do karma, ela traz cargas que são conectadas a lições a serem aprendidas. Por isso que o karma tem muito essa questão negativa, mas existem bons karmas.
Que do mesmo jeito que existem karmas de dificuldade, de lições a serem aprendidas, existem os karmas de benefício. Então, se você é uma pessoa, a lei do retorno, ela é verdadeira. Se você é uma pessoa que fez o bem para outras pessoas em vidas passadas, né? Você vai colher o bem nesta vida também, porque isso é um princípio da sua assinatura energética. Todo ser que encarna nesse planeta, aceitando essa lei do karma e aceitando a lei da reencarnação, todo ser tem uma carga energética que é a mesma mecânica que foi descoberta por Einstein da gravidade. Então, o corpo energético, ele exerce um peso sobre a malha do planeta, a malha energética do planeta, que atrai para si corpos que estão conectados com aquilo. Então, uma ação tem um peso que atrai ações que estão conectadas com aquilo. Basicamente, é o magnetismo que a gente conhece dos polos positivo e negativo, que a gente está ali sempre equilibrando, né? Eu trouxe uma explicação um pouco mais é, física, um pouco mais aprofundada, para que a gente veja as relações entre a gravidade e a lei do karma, que elas respondem ao mesmo princípio. Tudo bem? Até aqui, o que é karma, o que é reencarnação? Tranquilo? Tá. Tendo alguma dúvida, por favor, fiquem à vontade e utilizem ali a, o chat. Bom, e aí nós temos várias divergências entre filosofias, religiões. Então, existem as filosofias e as religiões reencarnacionistas e as não reencarnacionistas. Então, por exemplo, o espiritismo, obviamente, é reencarnacionista. O cristianismo não aceita a reencarnação. Existe a visão do karma como prisão, que é uma visão em que nós estamos aqui pagando os nossos pecados, que é aquilo que eu falei para vocês, e existe a visão do karma como evolução. Então, se você vai para doutrinas um pouco mais fechadas, você está fadado ao peso do karma e isso vai ser um castigo para você. Para as religiões e as filosofias que são mais evolucionistas, o karma vai ser sempre uma lição para você, uma oportunidade de você fazer diferente. Então, você vai sofrer sim o magnetismo dessa situação, e porém, essas religiões acreditam que você estudou enquanto não estava encarnado, você estudou, ou até durante a sua encarnação, para que você tivesse uma resolução diferente. O que é muito parecido com o sistema do trauma, né? Toda vez que a gente vai trabalhar questões traumáticas da nossa vida, a gente volta naquele momento em que o trauma aconteceu com uma consciência diferente, para que você possa ressignificar esse trauma. Então, do mesmo jeito que a gente faz com as questões emocionais, isso acontece no nosso corpo emocional, nós podemos fazer na nossa experiência kármica, tá? Existem a reencarnação e karma como temas centrais das filosofias. Então, se você, todas as filosofias que são reencarnacionistas vão ter a reencarnação e o karma como centrais. Não todas, não todas, mas a maioria vai ter isso como central, ou seja, você encarna e reencarna para que você evolua e você fica sempre nesse processo. É para isso que você nasce e morre, né? E existem as filosofias que tratam a reencarnação e o karma como periféricos, né? Que entendem como assim, pode acontecer, até talvez aconteça, só que o objetivo da vida não é você ficar nascendo e morrendo, né, sequencialmente, até que você se ilumine. O objetivo da vida é qualquer outra coisa. É você aprender, é você amar a Deus, é você seguir normas, tem vários outros objetivos antes de pensar numa continuidade do seu espírito. Mas todas, sem exceção, têm alguma teoria com a vida antes e após a morte. Então, por exemplo, o cristianismo, mesmo que ele não aceite a reencarnação, apesar da Bíblia ter algumas menções a respeito de indicações, né, que poderiam ser consideradas reencarnacionistas,
mesmo o cristianismo, ele fala assim, ou você vai para o reino dos céus, ou você vai para o inferno. Ou seja, ele tem um lugar para você, da onde você vem e para onde você vai. Existe algo que acontece depois da morte, mesmo que você não volte para cá, né? É, nos, as religiões nórdicas, vikings, né? Já é uma religião praticamente extinta, mas tem Valhalla, que é o lugar aonde os vikings se encontram com os deuses, né? E depois que eles morrem, é uma glória morrer, porque eles vão sentar na mesa de Odin em Valhalla. No hinduísmo, por exemplo, você vai para a casa de Krishna, que seria basicamente o reino dos céus, né, do cristianismo. Existem a erraticidade, que basicamente é um nome o espiritismo dá para todo o período que você não está encarnado, você está na erraticidade, dentro da erraticidade você pode estar numa colônia, você pode estar estudando, você pode estar trabalhando, você pode estar no umbral. A erraticidade significa você não está encarnado, né? E aí tem, né? Tô na colônia, tô no umbral, tô numa biblioteca, tô estudando, tô trabalhando. Existem filosofias que falam de realidades paralelas, que você está sempre em algum planeta ou algum universo ou em alguma realidade. E aí a gente tem as teorias das cordas, que são teorias da mecânica quântica, por exemplo, e multiversos, né? Então, assim, aqui eu quis dar uma pincelada em todas as possibilidades. Eu acho que, assim, seria muita pretensão minha e se eu conseguisse passar por todas as possibilidades que já foram, né, pensadas nas religiões e filosofias, mas eu acho que aqui a gente consegue dar uma englobada geral no que pode ser falado e pode ser conhecido a respeito de reencarnação e karma, tá? E aí, aqui nesse instituto, nós temos como filosofia que não existe uma verdade melhor do que a outra. Nós aceitamos que existem múltiplas verdades e que a verdade, com V maiúsculo, é algo que nós não vamos conseguir abranger dentro dessa consciência encarnada, né? Dentro dessa consciência que experimenta essa realidade. Mas de qualquer forma, para que seja verdade, ela precisa somar todas as verdades. Ou seja, ela precisa considerar que tudo que já foi falado, visto, considerado é uma verdade, ainda que seja o extremo oposto de outra. Então a gente vai estar sempre falando de um universo que vai conversando com tudo isso, e a gente está sempre buscando uma forma de entendimento que possa englobar a visão reencarnacionista ou não reencarnacionista, né? A visão que o karma é um castigo e que o karma é uma bênção. Que é a visão de que existe um reino dos céus e existe um inferno. Acontece que vai mudando denominações, vai mudando a sua leitura a respeito daquilo, e se você consegue dizer, ó, o inferno do cristianismo é o umbral do espiritismo, a Valhalla dos vikings é a casa de Krishna dos hindus, a gente vai conseguindo costurar essas múltiplas verdades e ter uma consciência mais ampliada daquilo que é prático para gente. Porque é sempre assim. A gente vai buscar uma verdade que seja aplicável no nosso dia a dia para que apoie a nossa experiência aqui. Afinal de contas, é onde a nossa consciência está. Independente se vivemos, se temos realidades paralelas, se nós vamos para o umbral, se a gente volta, se a gente vai para a realidade, não importa o que é que a gente faz durante essa encarnação, quando a gente está aqui, a gente está com a consciência neste lugar, essa verdade precisa nos apoiar a viver essa experiência, né? Então, a gente olhando para a verdade como soma de todas as verdades, há um caminho que nós queremos propor aqui para considerar a questão da reencarnação e dos karmas. Partindo do princípio que todas essas filosofias e todas essas religiões, elas têm basicamente a mesma linha de justificar a encarnação. Nós estamos aqui para aprender. Seja para aprender a amar a Deus, a temer a Deus, para aprender o que a gente fez de errado, qual o caminho dos céus, algo
a gente veio aprender. E de que serve esse conhecimento sobre karmas e reencarnação? Primeiramente, para que a gente viva com consciência. Então, a gente vai partir do princípio de que a gente veio aprender para viver com consciência. Então, pensar a respeito de reencarnação e karma afeta diretamente as suas escolhas éticas. Então, se você pensa que o que eu fizer aqui vai voltar para mim nessa ou em outras vidas, talvez você tenha um questionamento mais profundo a respeito daquilo que você vai fazer. E isso faz com que você tenha uma conduta ética e moral mais consciente. Certa ou errada não vem ao caso, porque certo ou errado é relativo, tem códigos morais, né? Agora, se você refletiu a respeito daquilo e você tomou uma ação consciente, você vai saber que tipo de assinatura energética você está colocando na sua realidade para atrair outras coisas. Por isso que vários lugares falam, se você for grato, vem mais. Se você reclamar, vem mais, né, do que você está reclamando. Porque a gente está colocando cargas ali na nossa assinatura energética, certo? Ressalva pra gente a importância de cuidar de si, de ter responsabilidade consigo mesmos, com seus pensamentos, com as suas atitudes, na sua relação com o próximo, aprender a amar a si mesmo, para que você ame seu próximo. Então, essa consciência de que tudo aquilo que você faz volta para você, quer dizer que se você se tratar com amor, o amor volta para você. Se você for amoroso com o próximo é capaz de te amar também. Então, isso faz com que você se cuide mais e tenha uma responsabilidade sobre suas atitudes. E nós colocamos aqui o céu e o inferno como estados de espírito. Por quê? Se a gente está colocando o conhecimento como um caminho de viver com consciência neste aqui e neste agora, a gente pode trazer o conceito de céu e inferno, ou seja, a dor e a alegria dos karmas, das cargas, para aquilo que nós experimentamos hoje. E isso, de alguma forma, tem amparo nas linhas religiosas. Por exemplo, o umbral do espiritismo é um local criado dentro da mente do espírito que desencarnou. Então, várias pessoas, eles vão para o Vale dos Suicidas, como se o Vale dos Suicidas, quem se suicidou vai para o Vale dos Suicidas, como se o Vale dos Suicidas fosse um lugar. E ele não é um lugar, ele é um estado mental. A gente consegue acompanhar isso e experimentar isso quando nós estamos em estados mentais favoráveis ou difíceis. Quando nós estamos com dificuldades financeiras, por exemplo, nós experimentamos um estado de espírito umbralino. A gente começa a ver dificuldade em todas as coisas. Tanto que a gente precisa quebrar o ciclo, a gente precisa fazer um esforço para sair daquilo, porque senão vai indo de mal a pior, a gente vai alimentando aquilo e a gente continua preso naquilo. Ao mesmo tempo em que, se a gente está grato com a vida, se a gente vê a beleza, vê o milagre na vida, a gente começa a ver milagre em todas as coisas. Então, essa visão de que a carga energética cria o seu entorno faz com que você compreenda que o céu e o inferno não são um destino, mas são um estado de espírito. Um lugar onde você pode trabalhar para sair ou para chegar. E isso traz mais consciência para você. E traz para a gente uma reflexão. Usar a reencarnação, o conceito de reencarnação e karma, como ferramentas para você entender a sua vida e seu aprendizado espiritual. Se essa condição de reencarnar e de é, atrair para si aquilo que você mesma fez, fizer sentido para você, tudo o que acontece com você vai ser um caminho de aprendizado. Você vai falar, como é que eu criei isso? De que lugar isso vem? Por que que eu estou vivendo isso? O que é que eu preciso aprender? E as pessoas que olham todas as coisas que acontecem como uma oportunidade de aprendizado têm maior amplitude da sua consciência durante a encarnação. Então, é sempre um convite para você refletir e viver uma vida reflexiva, com intimidade com o que acontece ao seu redor.
De qualquer forma, independente da tradição, todos falam de um mesmo objetivo, que é a evolução espiritual. Então, nós vamos partir dessa premissa. Nós encarnamos para aprender, estamos aqui todos em evolução espiritual, como a base para nós construirmos uma verdade que some todas as verdades que a gente entrou em contato aqui. Tá bem? E agora a gente vai falar sobre quem. Então, tá, né? O que que é encarnação? O que que a gente quer dizer com isso tudo? Então, imagine que você está observando algo que você quer aprender, um assunto que você quer aprender. Esse assunto que você quer aprender é essa bolinha amarelo laranja, não sei direito. Quando você vai pesquisar sobre algo que você quer aprender, a primeira coisa que você faz é o que gerou isso. Então você vai olhar para o passado. Opa, perdão. Vai falar, olha, algo aconteceu e deu esse resultado, certo? Então, se algo aconteceu e deu esse resultado, ou seja, estou vendo uma pedrinha de gelo. Para essa pedrinha de gelo acontecer, a água precisou ficar a 0 graus. Causa e consequência, beleza. Daí você fala assim: bom, se eu deixar ela a 0 ou menos graus, ela vai continuar gelo. Se eu colocar ela numa temperatura mais elevada, ela vai voltar a ser água. Ou seja, tem um estado futuro. Ok, estamos olhando a pedrinha de gelo, pensamos numa causa e numa consequência. Estamos falando de karma. Estamos falando de a lei da ação e reação, certo? E aí você traça uma linha. Ah, veio daqui e foi para lá. Que é basicamente como a gente entende hoje a reencarnação. Então, se eu estou aqui hoje vivendo determinado estilo de vida, determinados desafios, foi porque eu fiz alguma coisa na vida passada, e o que eu fizer hoje vai gerar a minha próxima vida. Ponto. É assim como a gente entende reencarnação e karma hoje, uma linha reta. Então, uma vida que aconteceu há algum tempo atrás gerou uma vida hoje, que no futuro vai gerar outra vida. Tá. Agora imagina que você é um espírito que veio aprender a respeito de si mesmo. Porque é isso que nós estamos falando. Nós encarnamos para aprender quem somos, o que nos limita, como ser um espírito melhor, certo? Nós aceitamos a ideia de que todos encarnam para evoluir espiritualmente, ok? Estamos juntos aqui? Então tá. Você, como pesquisadora, você olharia só uma causa e uma consequência para aquele lugar onde você está? Seria suficiente para você dizer que a única forma daquele gelo estar ali naquele momento foi a água ir para o congelador e do congelador sair estar na sua mão? Não, porque o gelo pode ter vindo de vários outros lugares. E assim você vai falar assim, não, ele pode estar, pode ser que a chuva congelou, nevou, virou gelo. Pode ser uma chuva de granizo, pode ser neve, pode ser várias coisas. Então, se você é um espírito pesquisando o seu funcionamento dentro dessa realidade, dentro deste agora, é difícil que você ache que só tem um lugar da onde que gerou essa situação atual. Então, você vai começar a olhar como que você manifestou essa realidade a partir de vários pontos. Quem você é esse ser que está olhando o seu agora e pesquisando quais vidas, quais experiências geraram esse agora. Então seria mais ou menos assim. Você está ali no centro e em uma vida, por exemplo, você hoje está vivendo uma dificuldade financeira. Em uma vida você foi muito rica e fez mau uso do dinheiro. Em outra vida, você foi muito pobre e não aguentou e se suicidou. Em outra vida, você foi muito rica, fez bom uso de dinheiro, mas no final
você percebeu que você precisava, tá, queria aprender a amar mais as pessoas e isso, a vida passou e você não conseguiu. Na outra, então, assim, você teve vários cenários a respeito de dinheiro, que hoje você está vivenciando uma consequência de todos esses cenários, simultaneamente. Então, não é mais assim, olha, aquela vida gerou essa vida, e essa vida vai gerar uma outra vida. Não é mais uma coisa assim, uma roda que de um para outro, você só vai para frente, como a nossa visão de tempo. É mais ou menos assim, ó. Isso tudo está acontecendo, aconteceu em algum momento do espaço-tempo. Esse eu sou que nós falamos no início é esse ser que observa todas as experiências que um espírito já passou para vivenciar esse aprendizado atual. É um Deus que busca conhecer a si mesmo, todas as limitações que já aconteceram. Então, basicamente, a reencarnação, a experiência que você está vivendo hoje, ela tem dentro da visão do espírito, do eu sou, do seu eu superior, ela é uma memória, assim como todas as outras. E esse espírito está observando: olha, nessa situação eu faço isso, naquela situação eu fiz aquilo, naquela situação eu fiz aquilo. E ele está vendo os vários caminhos possíveis desta alma se manifestar em relação àquele assunto. O que faz com que a reencarnação não seja uma linha, porque o tempo não existe para o seu espírito. Não existe espaço-tempo no espiritual. Seu espírito sendo eterno, o tempo não passa para ele. Você está simultaneamente vendo todas as suas experiências, você no seu eu superior, experimentando todas essas experiências e você projeta a sua consciência para o lugar que você quer observar uma limitação. Estou me fazendo entender, gente? Esse espírito, esse eu sou, ele quer conhecer a sua expansão. Ele quer conhecer os seus limites para superá-lo. E é por isso que, em vez de você não está vivendo uma vida depois da outra, você está vivendo simultaneamente o eu sou, o eu maior, está vivendo simultaneamente todas as vidas e ele se projeta em algum espaço-tempo, em alguma situação para compreender a si mesmo, compreender o que ele conhece e ampliar essa visão. Faz sentido? Se a gente lançar um olhar um pouco mais abrangente, essa rodinha a gente chamou a rodinha do dinheiro, né? Eu falei ali, vamos supor que você está vivendo ali uma situação com dinheiro. E aí você tem uma outra situação que você está vivendo com relacionamento. E aí uma outra situação que você está vivendo com pai e mãe. Aí uma outra situação que você está vivendo. E tudo isso são assuntos que você está aprendendo e querendo ampliar. Vocês reconhecem essa, essa forma? Ela é conhecida como a árvore da vida, que é essa aqui do meio. Que aqui nós estamos entendendo, então, que essa percepção do eu superior como um ser imanifesto, com ausência de tempo, inclusive do infinito, observando a si mesmo nas relações de causa e efeito, foi representada na roda da vida, na árvore da vida, que também pode ser observada no cubo de Metatron, que também pode ser observada na árvore da vida da alquimia. Que dentro dessa proposta que nós estamos fazendo aqui, de compreensão de karma e reencarnação, todos eles são símbolos da existência humana. E todos eles dizem, né, os símbolos falam para gente, né, os estudos falam para gente, a geometria sagrada, por exemplo, a alquimia, que nós somos o eu superior, nós somos Deus.
o imanifesto experimentando uma realidade limitada para conhecer a si mesmo. E eles colocam essas formas dentro de um corpo humano. Então, aqui, eles reafirmam que toda a existência está contida na sua experiência atual. Se você vai estudar os corpos, por exemplo, você tem é, o seu corpo acástico, suas memórias acásticas dentro do seu sexto corpo. Ou seja, todas as memórias e o conhecimento de todas as experiências já vividas por você no eu sou estão contidas nessa experiência que você está agora. Logo, todas as outras experiências contêm a experiência que você está agora também. Então, a encarnação não pode ser considerada como algo que acabou e começou outra, porque isso seria dizer que aquilo ali é só uma lembrança e a realidade é esse agora. Seria limitado nesse eu agora, nessa consciência agora. O que nós estamos propondo é que a gente perceba que o nosso tempo presente é onde a consciência do seu eu superior se coloca para conhecer as ilusões que você tem sobre o que é manifesto, ou seja, sobre quem você é. Nós vivemos o véu do esquecimento na encarnação, esquecemos das outras experiências quando a nossa consciência se projeta nessa realidade, porque aqui a gente precisa experimentar a limitação para superá-la, que é isso que é o karma. Você precisa experimentar a força magnética de uma ação para que você possa superar essa força magnética e entender que você não é aquela ação, não é aquela realidade. Na prática, o que que a gente vai entender? Que esse aqui e esse agora é a única chance que você tem, ou pelo menos a melhor chance que você tem, de superar a limitação gerada pela percepção de todas as vidas que você teve a respeito daquilo que está acontecendo com você agora. É como se o seu eu superior colocasse aquele óculos de realidade virtual e se colocasse em uma situação em que é a melhor situação para ele aprender que aquilo não é ele. Que o imanifesto, ele não é sobre alguma coisa que é sobre uma coisa que não é. Se você consegue definir o imanifesto, não é. Não é ele. Não é Deus. Por isso que ele precisa se colocar numa situação que é manifestada, para que você supere e consiga acessar quem você realmente é. Louco, né? Então, o que a gente está falando é que o teu presente, a tua situação atual, com todas as dificuldades, com todas as bênçãos, com tudo que acontece ao seu redor, foi projetado por você mesmo para que você compreenda que você não é aquilo. E isso é compreender que eu sou o eu sou. Você é Deus que dentro de si mesmo projetou uma realidade dentro de você, projetou uma realidade para compreender aquilo que ele não é. Por isso que o presente é uma dádiva. E o único caminho para a verdade e para a vida, assim como disse o nosso mestre. E é isso. Agora eu quero abrir para trocas e percepções. Talvez eu tenha jogado muita informação de uma vez, mas joguei. Quero saber como é que vocês estão. Deu para entender? Ficou muito intangível. Tá, ficou muito inatingível
Parece algo substancial para vocês? Me deem esse feedback. Tipo, o que desperta em vocês? Sabe aonde eu me perdi? Hum, Quando começou a falar da projeção do agora nas várias vidas, que aí eu comecei a ter a dimensão de que a ação de agora muda o todo e muda o passado aí isso começou a bagunçar ali e aí eu comecei a me perder, porque eu comecei a andar em todas as mudanças que uma ação no agora faz no conjunto todo, sabe? Então, assim, a sim, explicação é palpável, mas cada vez que a gente escuta ou que o nosso cérebro que não consegue compreender tudo se perde em algum ponto, né, que não faz sentido para ele. E aí hoje, né, me perdi nesse lugar do agora, alterando né, todas as. Aí meu cérebro começou a ir para um multiverso, aí eu comecei a me perder na explicação. Tudo fez sentido, mas tudo ficou confuso, entende? sim. É realmente, assim, bem amplo, né? Porque se a gente está falando de compreender o que é manifesto, logo a gente nunca vai compreender, né? Então, mas isso que você falou é uma das principais, das principais sacadas e ganhos de compreender a reencarnação e a carga kármica nessa perspectiva, que o que você faz hoje muda o passado, basicamente. E porque ele muda a tua composição espiritual. Então, aquilo que aconteceu lá no passado que criou a sua situação de hoje, ao você curar essa situação de hoje, aquilo não existe mais. Deixa de existir, se torna manifesto, porque ele já se integrou a esse todo. Então, sim, a gente teve essa sacada também, né, Carla, quando a Carla esteve aqui. A gente, a gente viveu na pele isso quando a gente resolve uma questão. Hoje, as vidas passadas estão resolvidas também, porque aquela carga deixa de existir. Deixa de existir, não, se dissipa no manifesto, né? Então, é engraçado que essa parte, para mim, já fez mais assim, sentido, porque aí você pensar em fractal, geometria sagrada, né? O, a parte tem o todo, e aí quando você faz terapia transpessoal, que você vai lá, às vezes, em outras vidas passadas, e aí você começa a ver que é tudo um holograma, né? Então eu mexo aqui, eu desfaço o nó que tem tanto para trás quanto para frente, e aí você mexe na realidade toda, né? A realidade projetada, né? Mas o que eu achei, assim, que ainda pega, né? É aquela coisa assim, quanto tempo e energia a gente perde se identificando com aquilo que a gente não é. E a gente fica apegado naquilo, falando assim: não, mas eu sou isso. Esquece, deixa embora, você não é isso. Então, para mim, pegou mais isso do que, né? E ver essa reencarnação dessa forma, de várias dimensões, acaba te dando uma maior consciência, eu acho que uma maior responsabilidade também, né? Não responsabilidade ruim, mas é aquela coisa assim de você pensar sobre o que você está fazendo, pensando, e como isso pode interferir no todo, né? Eu Sabe achei o que? muito legal justamente esse paralelo com a superação de um trauma hoje, nessa mesma vida, que eu acho que é bem parecido com o que você falou no começo e traz para essa questão das vidas, que é se eu resolvi hoje, eu limpo a ficha, né? Então aquilo não existe mais. E só quem superou um trauma dessa vida entende exatamente como isso é exatamente assim. Aquilo que era muito grande, de repente, do nada, parece que não existe mais, não te afeta, não te fere. E eu acho que nesse ponto fez muito sentido para mim, porque eu consegui fazer essa relação entre essas duas coisas. Achei uma forma que eu ainda não tinha visto ainda por esse ângulo e eu achei interessante. Quando me caiu essa ficha também foi bem marcante para mim, que na verdade eu me caiu essa ficha pela meditação, porque quando a gente está meditando e a gente encontra um trauma, assim,
parece que, tipo, o mundo virou aquilo, né? Você é sugado para aquela dor e você vivencia aquela dor. Só que você é a pessoa que está meditando, você não é não é aquilo que você está vivenciando na meditação, né? Então, para mim, quando caiu isso para mim, quando veio essa informação para mim, eu falei, cara, nós somos um pensamento de um Deus que está meditando. Eu sou só um pensamento. E essa questão da memória veio, né, veio canalizada em outros momentos, e aí foi costurando. Para mim, o que mais pega e que muitas vezes me deixa confusa é pensar que se eu me projetei se meu eu superior se projetou neste aqui agora, criou toda essa realidade para se observar, tipo, nada disso existe efetivamente, as outras pessoas não existem. Isso tudo é uma projeção que eu tô experimentando. Então, assim, ó, tipo, eu sempre me pega essa questão. Tipo, quer dizer que na hora que eu fecho o olho aqui, vou dormir, tudo isso some, né? E, na verdade, eu tô vivendo num grande PlayStation de realidade aumentada, tipo, mais ou menos isso. Entende? Então, isso sempre me pega e meio que faz assim, não, eu tenho que lembrar que isso é útil para eu saber quem eu sou, sabe? Vamos ver o que a Carla falou. Achei linda a explicação. É realmente uma percepção diferente da rotineira, e agora acredito ser importante absorver e tornar atitudes rotineiras. Quanto ao passado, que é mudado com atitudes do presente, é porque a consciência não evolui. Então, se você aprendeu no presente, você não tem mais como errar nas outras vidas. Verdade. Que entendo ser a ferramenta utilizada na constelação e o que a Cecília trouxe. Aí é uma fé. Essa profundidade da projeção da realidade ainda não penso tanto, porque piro o cabeção, pira mesmo. Pira mesmo. Mas, assim, vários lugares falam sobre a ilusão, a grande ilusão. Então, assim, deve ser mesmo. Deve ser realmente uma grande ilusão. Até todas essas histórias, né? As histórias que a gente tem do passado, por exemplo, pode ser o Jung chamou de inconsciente coletivo, de uma memória coletiva que, assim, existiu ou não existiu. Na verdade, está tudo sendo criado e projetado agora. Isso também foi uma visão que eu tive uma vez em desdobramento. Eu estava dentro de uma sala, assim, sentada, dentro de uma pirâmide, sentada, e daquele lugar eu lançava essas realidades, assim, tipo, então o que eu estava fazendo naquele lugar gerava várias linhas do tempo, porque o tempo é uma ilusão. Por isso que a reencarnação com essa visão de aconteceu numa vida, gerou outra vida, e assim vai, você só vai, tipo, numa linha contínua, não faz sentido, não tem lógica. Só teria lógica se o tempo existisse para o seu eu espiritual. Como ele não existe, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. E aí todos somos um. Porque eu criei vocês, vocês nem existem, tá bom? Vocês são tudo criação minha. E no fundo você também não está existindo, não, né? Mamãe, mas também tem Zero. Não, eu existo. Na Se eu verdade, na hora que a gente descobre tudo que a gente tem que descobrir, o negócio se dissipa, inclusive a gente, e a gente vira o tudo que nós. Então, E aí, se tá difícil, é porque eu ainda vou continuar um tempo aqui, né? é difícil porque ainda se dá conta. Ainda tem mais um pouquinho pra você sentir. Porque já falei isso pra vocês, quando você resolve, não tem mais dor. Acabou, né? Então você tá aí, se tá doendo é porque você aguenta. Tá bem? Então eu vou fazer uma oração pra gente finalizar. Mas alguém quer colocar mais alguma coisa do que tá sentindo, de como está? Então, alguém quer fazer essa oração de encerramento? Alguém, Mafê, quer? Porque a Carla deve estar com mais sono do que todo mundo junto.
A Vivi não faz, a Cris não pode abrir. A Cecília é primeiro dia. Eu tô perguntando se alguém quer essa sobrou pra você, ó. Eu faço, eu faço. Vai. Vamos fechar os olhos. Vamos fazer uma inspiração, uma expiração. Pai, agradecemos por esse encontro. Agradecemos por mais esse momento de aumento de consciência, de trocas, de novas percepções. Que essa consciência do nosso eu superior, essa manifestação do eu sou, possa vibrar no nosso coração, no centro do nosso ser, e que isso possa irradiar para todas as nossas decisões, pensamentos, sentimentos, que essa consciência possa fazer parte do nosso dia a dia. Agradecemos mais essa noite e peço para que o Senhor nos acompanhe, cada um em nossas casas, que o Senhor possa nos presentear com uma ótima noite de sono, de descanso. E agradeço toda a equipe espiritual que nos ampara, nos acolhe e nos orienta nessa jornada de evolução. Obrigada, Deus. Amém. Está feito. Obrigada a todos. Obrigada aos seres que estavam com a gente. Obrigada a presença e a oportunidade da gente crescer juntos. Até a próxima roda, que vai ser em outubro, Acho que é 23 de outubro. É a terceira quarta do terceira, quarta de mês. outubro. Nos vemos no mês que vem. Tchau.